Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade, hoje a gente vai também trabalhar com a parte de criação de alguns exercícios, tá? Pra gente treinar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vamos, por exemplo, iniciar com a criação de um controle de notas de alunos, como se fosse um boletim, tá? Então, aqui na célula A1, eu vou digitar controle de notas e vou pressionar o Enter. Percebam, pessoal, que a frase controle de notas, ela é um pouco maior do que a largura original da coluna A. Então, todas as vezes que acontecer do conteúdo que você digitou ser maior que a largura original da sua coluna, você tem que colocar o mouse aqui em cima, entre o risquinho do A e do B, né, da coluna A e da coluna B. Quando ele ficar com esse formato de duas setinhas pretinhas, ou vocês podem apertar, segurar e arrastar e aumentar o que vocês acharem pertinente, ou vocês também podem dar duplo clique, ó, 2 cliquinhos, que ele aumenta a largura suficiente para todos os caracteres ficarem visualizados, tudo bem? Então, sempre vai ser assim. Digitou, aperta o Enter, se o texto é maior que a largura original, aumenta a largura, tá ok? Bom, aqui no endereço A3 eu vou colocar nome do aluno. Na célula B3 eu vou colocar, por exemplo, prova 1, prova 2, e no endereço D3 eu vou colocar prova 3. Vou trabalhar só com 3 provas, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar a soma das provas. Olha lá, também ficou um pouco maior a largura, né, do texto digitado. Então, eu vou precisar vir aqui e ampliar a largura da coluna aí. E aqui também eu vou colocar média das provas. E a mesma coisa, pressionei o Enter, é um texto maior, venho aqui e aumento a largura, tudo bem? Bom, aqui eu vou colocar alguns nomes esporádicos, tá? João, José, Maria, Ana, Beatriz, Karina e Afonso. Vamos colocar assim para depois até colocar com ordem alfabética, tudo bem? E as mesmas coisas eu vou fazer aqui, vou digitando as informações aqui. Percebam que eu tô digitando, apertando o Enter, digitando, apertando o Enter, né? Então, por exemplo, esse primeiro aluno tirou 10, esse tirou 8, esse tirou 7,5, esse tirou 4, esse tirou 6, esse tirou 9 e esse tirou 9,5, tá? Próxima prova, mesma coisa, vou digitando, esse tirou 9, 8,5, 7, 7, sei lá, 4,5, 8 e 8. Tudo são dados assim que eu estou soltando aleatório aqui só pra gente poder fazer atividade, tá? Então, digita, aperta o Enter, digita, aperta o Enter. Vocês estão percebendo que eu tô deixando alguns alunos com nota baixa para depois a gente trabalhar com a parte de condição de formatação, que a gente vai chegar nessa aula que é bem interessante, tá bom? Então, percebam que eu tô deixando alguns alunos com nota baixa. Outra coisa que agora é importante a gente trabalhar com a formatação dessa planilha, tá, pessoal? Porque é o seguinte, essa área que a gente está trabalhando aqui, aparentemente com esses quadradinhos, é só pra gente conseguir visualizar a localização de linhas e colunas. Na realidade, não tem nenhum risquinho que a gente chama de borda aqui na hora da impressão. Por exemplo, se eu vir aqui no arquivo, vir na impressão, ele vai mostrar pra gente com antecedência o que eu digitei. Vocês estão percebendo que aqui, ó, não tem nenhum daqueles risquinhos, as bordas. Porque bordas eu, o usuário, preciso colocar, tá bom? Então, a gente também tem que se atentar a isso. Então, eu vou voltar aqui e eu vou colocar as bordas pra gente manipular bonitinho, sem ter problema de localização. As bordas a gente encontra aqui, ó, no guia página inicial, no grupo fonte. E aqui na ferramentinha bordas, tá? Então, eu vou, por exemplo, selecionar controle de notas, vou vir até onde ela foi, que é a coluna F, e vou vir aqui na setinha para pedir borda, e eu quero todas as bordas, tá? A mesma coisa aqui, nome do aluno, aperto o seguro até chegar em média de provas, e vou englobar toda a área que eu digitei, eu vou ainda fazer meus cálculos. E a mesma coisa, eu vou trabalhar aqui com todas as bordas. Percebam que tem várias outras que a gente pode trabalhar, tá bom? Inclusive tirar se for o caso. Tudo bem. Bom, vocês perceberam também que esteticamente o controle de notas ficou um pouco fora de contexto aqui no cantinho, com esse monte de células aqui. Então, o que eu posso usar outra ferramenta do Excel? Tem uma ferramenta chamada mesclagem, que eu posso pegar
o endereço A1 até o endereço F1 e pedir com que todas elas sejam uma coisa só, que a gente chama na informática de mesclar células. Então, com a cruzinha branca, que a gente já aprendeu que é de seleção, eu aperto, seguro, tá? Aperto, seguro e vou arrastando até onde eu queira que ela seja mesclada. Professor, mas o que é mesclar? Gente, imagina que esses quadradinhos são barras de chocolate, a gente está colocando agora no micro-ondas, ele vai derreter se tornando uma única barrona derretida de chocolate. É mais ou menos isso, eu vou pegar todos esses quadradinhos, do A1 até o F1, e vou fazer com que ele se transforme em uma coisa só, em uma célula só. Por isso que eu tenho que tomar cuidado para selecionar apenas o que eu quero mesclar. Então, eu vou clicar em controle de notas, com a cruzinha branca eu vou vir até o F, e aqui, ó, pessoal, na guia página inicial, no grupo alinhamento, tem esse botãozinho aqui, ó, mesclar e centralizar. E é isso que ele vai fazer com que várias células se tornem uma só. E de quebra, ele já vai centralizar o texto. Olha o que vai acontecer na hora que eu apertar, ó. Olha que bonitinho. Ele tornou a célula A1 até a F1 uma coisa só. E pra mim já facilitou colocando o texto centralizado. Então vocês perceberam que isso é uma praticidade enorme. E voltando lá na visualização, ó, eu consigo agora ver as bordas bonitinho, ó. Tá vendo? Bonitinha aqui as bordinhas, tá vendo? Então, isso é muito importante porque a gente já consegue ver como que vai ficar a nossa impressão, tá? Com as bordinhas bonitinhas, né? E aí, no caso, com o título da nossa planilha mesclada. Vamos voltar lá pra gente continuar. Eu poderia trabalhar com outras formatações aqui também, pessoal. Eu posso clicar na controle de notas e fazer alguma formatação referente à tipografia dele. Por exemplo, eu posso mudar o tipo de letra, tudo bem? Eu posso colocar um tamanho maior de letra, por aqui ou por aqui, tanto faz. Posso escolher uma cor de fonte pra gente colocar nele, tá? Então, vou colocar aqui, sei lá, cor azul, tá? Também poderia aqui na latinha de tinta colocar uma cor dentro dessa célula, para ela ficar mais bonitinha. Então, percebam que aqui a gente começa a trabalhar com o layout, com o design da nossa planilha, tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, nome do aluno, prova 1, prova 2, prova 3, soma das provas e média, eu também vou colocar algumas formatações para ficar mais bonitinho. Então, eu vou centralizar, né? Vou usar as mesmas cores, vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui da fonte, colocar negrito, tá? E aí, é claro que vai ser necessário novamente aumentar um pouquinho aí a coluna dos textos digitados, tá ok? Então, eu posso também trabalhar com formatação tranquilamente aqui na nossa planilha, tá? Aqui também vou só selecionar essa área toda e colocar só um tamanho maior de fonte, tá? Pra ficar aí mais nivelada as letras. Perfeito, pessoal. Quando a gente vai trabalhar com cálculos, então a gente viu que eu posso trabalhar com fórmulas ou funções. Hoje, vamos trabalhar com função, que eu acho mais prático até pra gente mexer um pouquinho mais. Então, eu vou colocar aqui, vou selecionar onde vai ser o primeiro resultado. Vamos lembrar que eu posso digitar a função, igual a gente viu aqui, ó, na parte da função, eu posso trabalhar com o nome da função, que é a função soma. Também posso digitar, isso vai depender do que eu quero, tá? No caso, eu vou continuar digitando para memorizar e eu saber como que é a função, mas eu poderia também estar inserindo, tá? Então, eu vou colocar lá igual, soma, abro parênteses, e com a cruzinha branca, a mesma coisa. Vou pegar todas as notas desse aluno chamado João. Então, aperto no 10, aperto, seguro e arrasto até o outro 10. Perceba que englobou aqui as 3 notas desse aluno João. Fecho parênteses e aperto Enter. Um item muito interessante do Excel é que, como vocês usaram aqui endereços, o programa Excel entende que se você descer para a próxima linha, que é a linha 5, ele vai atualizar a função através dos números que estão na linha 5. E aí sucessivamente. Então, olha o que a gente pode fazer, pessoal. Eu coloco o mouse, onde eu já tenho o resultado criado. Coloco o mouse, aqui é o ponteiro do mouse agora aqui, ó. Nesse cantinho que aparece aqui na célula selecionada, percebe que todas as células, quando estão selecionadas, fica com uma alcinha piquititiquinha no canto inferior direito, né? Então, eu coloco aqui onde eu tenho o resultado que eu fiz, coloco o mouse aqui nesse cantinho, e com ele apertado, eu vou descer até o último aluno que eu preciso fazer a conta. O que o professor vai reconhecer nesse exemplo de planilha? Que o professor desse meu exemplo, ele digitou uma vez a conta de soma das provas do aluno, João, e ele copiou, ele fez uma cópia, né, de preenchimento automático do Excel, chegando até o aluno Afonso. Então, nesse exemplo, né, desse boletim, o professor que estaria fazendo
esse cálculo, já teria assim uma certeza que o Excel é extremamente prático e rápido, né? As resoluções são rápidas. E como que a gente agora vai perceber que deu certo? Ó, se a gente, por exemplo, pegar aqui a Maria, que está na linha 6, se eu der duplo clique, perceba que ele está usando a mesma função que a gente começou lá em cima no João, só que agora com as atualizações da Maria. Se eu vim aqui no Afonso, que é o último aluno, a mesma coisa. Foi usada a mesma função que a gente começou lá em cima no João, só que com as informações do Afonso. Tudo bem? A mesma coisa com a média, pessoal. A média, vocês podem ver que é essa função, o próprio nome, ó. A média, parênteses e as células que a gente está querendo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Igual, média, abro parênteses e vou pegar as mesmas notas do João, o 10, o 9 e o 10, tá? Mesma coisa, porque eu quero agora a média, não quero mais a soma das notas, né? Vou fechar o parênteses e pressionar o Enter. Perceba que ele deu pra gente o resultado com uma quantidade muito excessiva de casas decimais, tudo bem? Quando acontecer isso, pessoal, o que eu recomendo? Vocês permanecerem com a célula selecionada. Aqui na nossa guia, página inicial, procurar esse grupo aqui, ó, chamado número, tudo bem? E aqui a gente tem essas duas ferramentas, olha que interessante, diminuir casas decimais e tem a outra que é aumentar casas decimais, quando eu preciso aumentar em uma situação de preço de combustível, né? Alguma coisa que tem que ter, assim, precisamente os valores depois decimais. E nesse nosso exemplo, eu preciso o quê? Diminuir. Então, eu vou pressionando gradativamente até ficar com a quantidade que eu quero, tudo bem? No caso, eu vou trabalhar com 2 casas decimais depois a vírgula, tudo bem? E aí, com a mesma explicação, volto nesse resultado que foi feito mediante as informações da linha B, eu vou arrastar até a linha 10 para a gente ter aí as notas de todos os alunos. Então, com isso, eu consigo ver que o Excel ele memorizou a função que eu usei lá em cima no João para todo mundo. A linha 5, 6, 7, 8, 9, 10 e se tivesse mais alunos também. Então, essa é a praticidade do programa Excel. A gente, quando é função, a gente trabalhar com a digitação correta da função, com os endereços, voltar aqui onde tem essa setinha, o ponteiro fica com formato de mais e puxar até o final, tudo bem? Bom, vamos continuar só para concluir o seguinte. Vamos supor que agora eu preciso deixar mais diferente a formatação aqui da média final. Então, eu posso selecionar apenas ela e eu posso, por exemplo, colocar negrito, centralizar, né? Porque é como se fosse a nota final do aluno. E aí a estética dela fica um pouquinho mais apresentável. Outra formatação que eu gosto de trabalhar nas primeiras aulas é uma formatação chamada quebra automática de texto, também chamada aqui no caso de quebrar texto automaticamente. Ele faz isso, ele faz com que um texto que seja um pouco mais extenso, ele fique, olha só, exatamente com esse aspecto, ó, um embaixo do outro. Então, por exemplo, eu quero que a palavra nome do aluno, né, o textinho nome do aluno, fique nome do e embaixo a palavrinha aluno. Igual aqui, soma das, embaixo a palavrinha provas. Eu posso utilizar através dessa ferramenta aqui. Olha como é prática, pessoal. Eu vou selecionar tudo para todo mundo reconhecer quase a mesma formatação, tudo bem? Vou vir aqui na ferramenta, quebrar texto automaticamente, e olha lá, ele já fez a quebra para mim. Por que ele não ficou ainda do jeito que eu quero? Porque lembra que a gente aumentou a largura? Então, eu vou ter que diminuir a largura, né? Tranquilamente, com bastante calma, cada uma com a setinha dupla lá em cima entre as letras da coluna e vão, né, diminuindo tanto que eu quero, tá? Aqui ficou feinho desse jeito, então eu vou voltar, né, o 2 e o 3 para baixo, para cima, quer dizer, tá? Professor, mas ficou estranho, prova 1, prova 2 embaixo e tecnicamente se a gente for ver, eles estão embaixo. Então, eu também posso trabalhar com alinhamento na vertical, tá? Então, eu vou selecionar novamente e vou vir aqui, ó, alinhamento, né? E alinhar no meio. Então, além de alinhar na horizontal, que é aqui o mais comum que a gente tem no conhecimento, também aqui no Excel a gente trabalha com alinhamento na vertical. Então, olha que esteticamente mais apresentável ficou a nossa planilha agora, tá? Além dessa maneira, na hora de impressão não ter que sair em tantas folhas se a planilha fosse um pouco mais extensa, tudo bem? Então, aqui, pessoal, nessa aula a gente trabalhou com função soma, função média, formatação da planilha com bordas e preenchimento, a tipografia dos caracteres, a parte de reduzir casas decimais que a gente viu, e aí a gente vai decorrer das aulas vendo mais coisa. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e não esqueçam, pessoal, pratiquem porque é extremamente importante, tudo bem? Grande abraço, até a próxima aula.